A paz do Senhor, igreja. Amém. Nós louvamos a Deus por mais esta rica oportunidade de podermos estar nos atos do Senhor. Enquanto os irmãos encontram na Epístola aos Efésios, capítulo 6 e o verso 10, quero aqui, mais uma vez, agradecer pastor José Haroldo, junto com a sua esposa, irmã Alexia, que agora já conheci ela mais de pertinho. Que Deus continue abençoando a sua vida, o legado que Deus constituiu na sua mão. E nós sabemos que Deus vai sempre dar as diretrizes para que o Senhor venha cumprir todo o propósito de Deus no tempo que o Senhor tem para a sua vida, com a sua esposa e com todo o corpo ministerial deste campo. Porque há uma grande obra a fazer. Que Deus abençoe grandemente. Também pastor Anderson, que está ao seu lado com o pastor Leonildo, é isso? Lenildo, que Deus abençoe todos os obreiros. Irmã Priscila, irmã Rose que com tanto carinho sempre me mandava uma mensagem, cuidando de nós. Que Deus abençoe e te enriqueça grandemente. E gratidão por nós estarmos aqui, eu e o meu esposo, o pastor Edilson, que viemos para sermos abençoados também, e também viemos abençoar os irmãos, porque quando nós abençoamos, nós somos abençoados, e nós sabemos que sairemos daqui muito abençoados, pela boa mão do Senhor, usando a igreja, o campo de Campo Mourão. Todas estas mulheres que o Senhor levantou neste tempo, para adorar ao Senhor. Muitas mulheres o Senhor levantou há pouco tempo, outras vêm, de longos tempos, mas há uma raiz e nós estamos apenas dando continuidade de tudo aquilo que foi gerado dentro desses 53 anos de círculos de oração comemorado, e sabemos que é um pouquinho mais, mas Deus é grande. E Ele é tremendo. E a oração não morre. A oração até daquelas que deixaram aqui no altar, elas estão vivas. E Deus está cuidando da sua igreja por orações que estão em depósitos vivas. Muitos já desceram à sepultura, mas a oração não. A oração está no odre de Deus. E Ele tem resposta para este tempo por orações que já foram levadas aos céus, e está lá no trono, e o nosso Deus que está sentado num alto e sublime trono, Ele está em tempo de responder muitas orações, porque Jesus está voltando, e Ele tem pressa em socorrer a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe os músicos, os jovens, adolescentes, todas as famílias que estão aqui reunidas, em pé, adorando ao Senhor. A Deus a honra, a Deus a glória e a Deus o louvor. Vou levar vocês no meu coração, os sorrisos, os abraços que pudemos dar, e mesmo assim os sorrisos de longe. Que Deus abençoe. Continue firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, porque há uma recompensa. Amém? Glória a Deus. Louvado seja ao Senhor. Leiamos a palavra do Senhor que nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quantos podem glorificar dizendo amém? Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Hoje nós tivemos uma leitura bíblica aqui que parecia uma pregação, a forma que a irmã Neuza leu. A mulher que hoje leu a palavra, eu disse, Senhor, ela está lendo e está pregando, porque está nos trazendo um alerta. Jesus está voltando. Os louvores que ouvimos, falando sobre a revelação que João viu, é demais. Falar do livro no Apocalipse. E eu falei, Senhor, quase estou pregando a palavra que está registrada no capítulo 3 do Apocalipse, que fala da igreja que estava em Filadélfia, a igreja fiel, protegida, onde o Senhor falou, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Mas Deus, na tarde desse dia, colocou esta palavra ao meu coração, dentro de novidades que Deus tem para a sua igreja ainda na terra, mesmo nestes tempos tão difíceis, mas para que nós possamos alcançar, e para que nós possamos aguardar, e ouvir tudo que Deus tem para nós, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder. Nós precisamos todos os dias nos revestir das armaduras de Deus, porque a igreja está florida, a igreja está alegre, a igreja está glorificando a Deus, com um sinal que está em pé, aguardando a volta de Jesus. E mesmo que estejamos com momentos difíceis, nós pretendemos não parar, mas há momentos que vem tantas investidas contra nós, para tentar nos enfraquecer. Mas existe um Deus que deixou esta palavra revelada. E a cada momento em que nós precisamos, a iluminação da sua palavra vem sobre nós, vem sobre os nossos líderes, vem sobre o pastor, vem nos cultos de ensino. A palavra do Senhor é iluminada na escola dominical, nos louvores, para que nós possamos nos fortalecer, e que todo mal que venha para querer tirar a estrutura da igreja, todos os pensamentos contrários que venham para abalar a estrutura da igreja, existe um Deus no céu, que a letra no papel não dá para descrever a grandeza e o poder da nossa majestade, que é o Deus vivo que está aqui, o Deus vivo que tem pelejado pela igreja. E nós temos uma promessa, que as portas do inferno não vai prejudicar e não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, porque o nosso Deus está no meio dela. Nós não seremos abalados, e nós queremos a cada dia que o Senhor nos fortaleça. E o que nos fortalece é o poder da palavra, o pão vivo que veio do céu. E quando nós lemos o texto que está registrado em Efésios, quando a gente ouve alguém falar Epístola aos Efésios capítulo 6, é automático, vai falar das armaduras de Deus. Então, quando nós lemos aqui, nós lembramos que apóstolo Paulo estava preso, ele estava aprisionado, e a sua visão, olhando um soldado romano, ele teve esta revelação que nos ilumina, através deste texto, que nós precisamos de
revestimento para vencer, porque nós somos soldados de Cristo, e por Cristo nós estamos pelejando, para que almas se rendam aos pés do Senhor. Nós já aceitamos Jesus, nós já reconhecemos Ele como Salvador, e se hoje tiver alguém aqui que está afastado, ou ainda não reconheceu a Jesus, hoje é uma noite oportuna. E quando nós estamos lendo este texto, ele está nos dizendo: meus amados irmãos, no demais, irmãos meus, vamos nos fortalecer nesta força que não é da terra, é a força que vem do alto, do Pai das luzes. E ele diz: se fortaleçam no poder de Deus. E ele começa a dizer: revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que possamos lutar contra o mal. Tem um louvor da harpa que diz: lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória no porvir. Aleluia! E ele diz: olha, se revistam, se revestir é mais do que vestir. É uma proteção a mais sobre nós. Hoje não está tão frio, mas ontem nós precisamos estar mais agasalhado. Por quê? Porque o frio, né, estava forte e nós precisávamos de nos aquecer. Então, se revestir é algo a mais do que uma vestimenta. Então, quando nós estamos falando do revestimento, porque ele diz, porque nós não temos que lutar contra pessoas. Nós não estamos para lutar contra seres humanos, mas nós estamos aqui para lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldades que estão nos lugares celestiais. Então, quando nós estamos falando de principados, nós estamos falando de demônios. Nós estamos falando do que vem contra a igreja. Nós estamos falando dos anjos caídos que atuam no ar, na terra e no mar. Ele está no ar, ele está no mar e ele está na terra. Então, eles atuam, os principados, eles agem sobre as nações, ele traz as corrupções no governo, todo tipo de maldade, ele vem. E quando nós vamos falando das potestades, é o que quero que... A potestades fala de governadores, são os anjos que caíram com Satanás do céu. Então, ele tem dentro dos principados, das potestades, cada um tem a categoria e tem poder e um raio de ação. E quando nós estamos falando das potestades, nós estamos falando daquilo que vem minar o reino de Deus. Eles são tão refinados que eles vêm com uma forma tão sutil para trazer a divisão dentro das nossas igrejas, dentro das famílias. Mas quando o apóstolo Paulo, ele nos deixa esta forma tão linda para que nós possamos nos revestir para vencer, as hostes espirituais da maldade são os bandos. Eles não andam sozinhos, eles andam em exército. Mas como nós, nesta noite, já adoramos ao Senhor, e com esta adoração, nós sabemos o culto que estamos apresentando ao nosso grande eu sou,
ao nosso grande Rei. Nós estamos como igreja, nos fortalecendo no Senhor. E com esta confraternização, com este congresso, é um reforço para a igreja no campo de Campo Mourão, juntamente com a minha vida que veio de Curitiba e o meu esposo. Nós estamos levando uma cobertura espiritual também para o campo de Curitiba, pela adoração que eu e você, eu e a minha família, que estou aqui representando com meu esposo a minha família, a cada um, por mais que você não esteja aqui com os teus filhos, com o teu esposo, mas nós estamos sendo fortalecidos no poder que vem do alto, na força que não é humana, mas é a força do nosso grande Rei, que está aqui para nos ajudar. Então ele começa: tomai toda a armadura de Deus, para poder estar firmes. Então ele diz assim, olha, e resistir o dia mau. Porque a partir do momento que nós nos fortalecemos, ele também traz a outra palavra: fica firme, meu irmão. Não tem alguém que diz assim, fica firme, vai dar tudo certo. Então nós estamos aqui, recebendo esta firmeza do nosso Deus, a qual João testificou que ele vive. Ele estava morto, mas ele ao terceiro dia ressuscitou, e ele é o Amém. E quando ele diz no livro do Apocalipse que ele é o Amém, eu sou tudo, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então o apóstolo Paulo diz: estáis cingidos os vossos lombos com a verdade. Ele está dizendo para nós cingir os nossos lombos com a verdade, que o nosso culto seja um culto racional, com entendimento. Nós não estamos aqui para um movimento, mas nós estamos aqui entendendo que se nós estivermos juntos, o Senhor vai olhar para a pureza e a verdade do nosso coração, e a firmeza em Deus, com a verdade em Deus, nada pode nos abalar. A gente pode até balançar um pouquinho, mas há uma estrutura forte, profunda em Deus, que nos faz vencer, porque a verdade sara, a verdade liberta, a verdade cura. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele trouxe esta visão para a igreja do Senhor: esteja firme, cinja os vossos lombos com a verdade, use um cinturão verdadeiro, que essa verdade não seja só exterior, mas ela seja de dentro para fora, e assim teremos a firmeza de uma igreja que está em pé. Aleluia! Ele diz: calça os vossos pés. Calçar os pés é ter equilíbrio. E ele continua dizendo: sobretudo, tome o escudo da fé, com o qual nós vamos poder apagar. Não é alguns, irmãos. A palavra de Deus diz: é todos. Todos os dardos que querem impedir nós chegar no céu. Todos os dardos que querem impedir, muitas das vezes, a comunhão na sua igreja. Então, é muito lindo, porque o escudo romano, era retangular, ele tinha aproximadamente 60 centímetros de largura, 1,20 de altura, e ele tinha um encaixe para as grandes batalhas. Irmãs, e o escudo era pesado. E a palavra está falando: tomando sobretudo o escudo da fé. Quando a gente toma o escudo da fé, você precisa de equilíbrio para poder manusear a habilidade e o escudo. Porque tem hora que vem da direita, tem hora que vem da esquerda, tem horas que vem pela frente. Mas também ele diz da couraça, que nós precisamos da couraça da justiça. Então ele traz o que é verdade, o que protege o nosso órgão vital, que é o nosso coração. Ele calça os nossos pés para nós não
para nós termos equilíbrio, e depois ele dá o escudo. Então, o que vem por detrás, o escudo na frente não dá para defender, mas a couraça protege. Porque tem tantas coisas que vêm por detrás. E o que vem por detrás, nós não vemos. Mas nós temos um Deus vivo, que contempla todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo fala, se revista dessa couraça da justiça, pelo poder da palavra, pelo poder da oração. Há um revestimento novo para o que virá de novo, para esta igreja, que se reuniu ontem e hoje, com o campo aqui de Campo Mourão, para ser abençoada com o novo que Deus vai trazer para este lugar. E quando está falando do escudo, irmãs, pensa, era muito pesado manusear o escudo. Talvez no começo, o soldado vinha um pouquinho aqui, um pouquinho ali, está difícil. Assim é a nossa fé. Às vezes a gente balança para cá, a gente balança para lá. É tudo isso mesmo, Senhor, que Tu tens para nós. E os embates às vezes são tão grandes. E vocês estão aqui, círculo de oração, como um grande exército, para estar na retaguarda da oração, para quando vir as grandes batalhas, vocês vão estar prontas. Aqui não. Deus já nos deu uma proteção. Deus está nos dando esse grande treinamento, porque em grandes batalhas vai ter que enganchar um no outro, para que venha defender contra tudo aquilo que venha para querer para tirar as estruturas da igreja do Senhor que vai morar no céu. Então, amadas, não dá para a gente ficar sozinha. Olha o que a irmã Rose falou. Estiveram orando, mesmo não podendo estar reunidas. E é por isso que hoje nós estamos aqui. É porque teve a habilidade no escudo da fé. Pela fé, Senhor, nós ainda iremos voltar ao templo para confraternizar o círculo de oração. Bendito seja o nome do Senhor. Então está dizendo, tomai o capacete da salvação para proteger a nossa mente. Porque se a nossa mente não estiver protegida, ele desce para o nosso coração. E a palavra do Senhor diz aqui, sobretudo, o que deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele tem as saídas da vida. Aí nós vamos lá para o livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Deus tem um alerta para a sua igreja. Deus tem um alerta para os nossos últimos dias na face da terra, para que nós possamos guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Irmãos, a coroa são as oportunidades que Deus nos dá para que a gente possa cumprir o reino de Deus. Se Deus te der uma oportunidade, faça ela com verdade. Faça ela protegido com o couraça da justiça. Faça ela se defendendo pela fé de todos os dardos inflamados do maligno. Daí nós vamos para o capítulo 20 de 2 Crônicas, quando Deus chamou um homem para estar reinando, o rei Josafá. Teve um momento que 3 tribos inimigas se levantaram contra este rei. A fúria era muito grande, porque era para exterminar o povo de Deus. Mas a palavra de Deus fala que por um momento o rei Josafá teve medo. Quem de nós nunca teve medo? Nós líderes, irmã Priscila, irmã Rose, algum momento, será que a gente nunca teve medo? Os obreiros que estão aqui, os pastores, quem de nós nunca teve medo? As nossas irmãs líderes, esposas de obreiros, esposa dos pastores, até as crianças sentem medo nos seus dias de vida. As crianças que dizem, mãe, me ajuda a fazer esta lição, porque senão a prof vai brigar. Está num treino de liderança. O rei Josafá teve medo da fúria tão grande que veio contra ele. Mas o que a Bíblia nos diz? E Josafá pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum e oração.
Mas a oração de Josafá, por um período, elas são com perguntas. Quem de nós também nunca orou fazendo perguntas para Deus? E o rei Josafá, ele começa a orar, e ele se juntou com todo o povo que estava em Jerusalém e o povo de Judá. O povo estava em pé na congregação. E quando eu estava sentada aqui, eu comecei a observar a igreja do Senhor sendo uma igreja animada, a glorificação do Senhor sendo exalado nesse lugar. E eu sei que o Senhor recebeu, porque em uma leitura bíblica, uma igreja que glorifica o nome do Senhor não está alheia. Um coral, enquanto canta, a igreja do Senhor sente a presença. Mas mesmo em momento que nós estamos buscando, o adversário das nossas almas não está feliz. Ele está procurando a quem possa tragar. Ele está procurando a quem queira se levantar para tentar tirar a estrutura da igreja. Mas Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Revistam-se das armaduras de Deus. Uma igreja forte não será abalada. A igreja do Senhor está sendo fortalecida, porque nós não sabemos o que virá amanhã, porque o dia para nós de adoração é hoje. A misericórdia renovada de hoje não será a misericórdia de amanhã, como foi nos dias do rei Josafá. Eu vejo hoje profeticamente esta igreja em pé, com as crianças de colo, com os jovens, com os adolescentes, com os anciões. A igreja está em pé, porque estamos aqui, porque queremos mais de Deus, queremos estar mais perto de Deus. Por mais que em alguns momentos nós possamos ter medo, o rei por um momento teve medo, mas ele diz: eu vou vencer esse medo com jejum e oração. E sabe por quê? O medo. Porque as 3 tribos inimigas eram os amonitas, os moabitas e o povo do Monte Seir. E eles se levantaram. Quem eram os amonitas? Quem eram o povo do Monte Seir? Quem eram os moabitas? Quando nós vamos retrocedendo e lendo os contextos históricos, nós sabemos, os amonitas e os moabitas eram aqueles que foram gerados no incesto com as filhas de Ló. Então, foram gerados no pecado, fora da vontade de Deus, mas Deus permitiu. Assim, muitas das vezes é no nosso meio. Muitos são constituídos e não vêm da vontade de Deus. Então, eles começam a perseguir a igreja do Senhor. Estão dentro da igreja por estar. Não estão se preparando para a volta do Senhor, nem para ganhar almas, mas estão se preparando muitas das vezes como os hostes espirituais da maldade. E muitas das vezes eles não vêm sozinhos. Eles sempre vêm em bando, eles vêm em hoste, mas há um Deus que está no meio da congregação através do Espírito Santo, e Ele tem um acudir, e a igreja do Senhor não vai prevalecer. Não vai. O inimigo não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Não vai. Há uma palavra profética para esta casa. Não vai ser exterminada a igreja do Senhor por causa da força inimiga. Há uma igreja que se levantou este final de semana. Eu observei a apresentação das congregações. Pode ter sido poucas de umas, mais de outra. Em massa sede tem que ser mesmo a igreja mãe, com um sinal que nós estamos em pé. Uma igreja unida em pé. E se tiver algum pensamento contrário, Deus vai curar o teu pensamento nesta noite, porque Jesus está voltando e João nos testifica o que ele viu, que os nossos olhos não viram e nem os olhos de João. É o que Deus tem proposto e está preparado para nós a quando estivermos lá.
socorro esta igreja pede. Mas há um Deus que abençoou o rei Josafá e também está pronto para abençoar esta igreja. A igreja do Senhor constituída na terra. E a Bíblia diz, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Deus nosso, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus, pois tu és o dominador sobre os reinos das gentes. Ele está lá fazendo as suas perguntas. E ele começa a dizer, Senhor, mas não é força para resistir tanto mal. Senhor, tu não vai fazer justiça diante do que fizeram contra nós? E Josafá, ele começa a questionar por um período a situação. Nós sabemos que por um período o rei Josafá, ele fez aliança errada, mas por ele não abrir mão de que Deus é o único, e ele limpou todos os deuses de Baal que tinha, ele não permitiu deuses estranhos no meio do reino de Deus, ele foi acudido para continuar cumprindo o seu propósito. Aí nós olhamos para o momento do seu temor, do seu medo, e ele começa a dizer, porventura, ó Deus nosso, não lançaste fora os moradores desta terra e diante do povo de Israel, e não deste semente a Abraão, teu amigo, para sempre? Ele estava dizendo lá, tu não fez aliança com Abraão para sempre, agora vem todo este mal contra nós. Quase falando assim, pondo Deus na parede. Tu não vai fazer alguma coisa por nós? Mas daqui a pouco vem um reconhecimento de humilhação no coração do rei. E eu começo a imaginar a igreja em pé, todo o povo reunido. E quando falamos da igreja em pé, irmãos, não é posicionamento de corpo, mas é coração. É o coração por inteiro. Nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, em pé, porque sabemos que tu vai acudir às nossas situações e nós vamos chegar no céu. E nós temos uma casa que nos espera. E nós vamos guardar o que temos para que ninguém roube a nossa coroa. Então o povo, ele continua orando. Aí por um momento, eis que nos dão pago, vindo lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Porque tu falou, se nós chegarmos nesta casa, tu vai curar peste, vai tirar as pestes, vai tirar a dor. Estou aqui parafraseando o que está no contexto. E ele diz, tu não vais julgar? Será que cada um de nós já não passamos um momento, Senhor, eu estou errada? Tu não vai julgar essa situação? Tu não vai trazer uma justiça para tudo isso? E todo Judá estava em pé. E aqui diz, perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Quando fala das crianças, já falei aqui, as crianças de colo. Quando fala filhos, é os jovens e os adolescentes. Todos estavam reunidos. E neste momento que estava reunido, em que Josafá, ele fez aquela entrega ao Senhor, Deus levanta no meio da multidão o profeta Jaziel. Por uma única vez este profeta profetizou dentro do templo. O que nos conta o contexto. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaziel disse, dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é nossa, senão de Deus. E continuava a ordem, Deus está na peleja? Dá, mas a gente não pode ficar parado.
E ele diz: amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejai, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. É muito gostoso ouvir essa voz. O Senhor é convosco. Não temais. A palavra para nós nesta noite é: não temais. Não vos assuste, apenas se fortaleça em mim. Se revista das armaduras de Deus, porque eu irei lutar contra as forças inimigas do teu caminho. Então permaneça em mim, adorando, louvando. E parece que eu posso imaginar e ver aquele rei. Quando ele ouviu estas palavras, a palavra de Deus diz que ele se levantou, rasgou as suas vestes e se prostrou perante o Senhor e de todos os moradores de Jerusalém e o povo de Judá, com o rosto em terra. Pare para pensar. O rei se levanta com a voz de Deus. Se não é para eu temer, então eu tenho que adorar. Porque conclui, irmãos, oração, jejum e adoração. Porque eles estavam orando e eles estavam jejuando, estavam em pé. Mas o momento em que o rei Josafá ouviu a voz de Deus: esta peleja não é minha, então ele merece a minha adoração, ele merece a minha entrega. Eu não tenho que ficar orando e me preocupando, eu não tenho que ficar jejuando e me preocupando, eu tenho que descansar no Senhor, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Bendito é o nome do Senhor. E eles adoraram ao Senhor, mas eles tinham uma missão. Porque as 3 tribos inimigas estavam indo exterminá-los. Aqueles que foram gerados com a permissão de Deus, sem a vontade de Deus. E tudo indica que o povo do Monte Seir vinha da linhagem de Esaú. Aquele que trocou o que era de Deus por um prato de lentilha. Quantos que querem levar a obra do Senhor de qualquer jeito? Só apresentar o exterior no culto. Esse é o espírito de Esaú. Aí começa a perseguir o que é verdade. Deus, é temor, irmãos, que dá esta palavra. Poderia falar aqui a palavra só do céu, do que regozija, mas Deus está nos alertando, porque é para lá que nós vamos. E se nós nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder e nos revestirmos, Ele vai nos dar estrutura, porque a peleja não é nossa, mas a peleja é do Senhor dos exércitos. E quando Deus falou com Josafá, a Bíblia nos diz que ele se aconselhou com os anciões, e ali se levantaram os levitas para adorar ao Senhor, e ele colocou uma ordem para os levitas: vocês vão na frente, e eu vou como rei na retaguarda, porque vocês serão a minha defesa. E ele colocou ornamentos em todos os levitas para estar na frente do rei, para irem à peleja, porque eles tinham que ir à peleja, mas eles foram louvando ao Senhor. A Bíblia diz que eles adoraram ao Senhor de voz tão alta que muitos puderam ouvir. E quando eles desceram para a grande guerra, que eles
tinham que cumprir a sua missão. A Bíblia nos diz que eles desceram cantando, porque a misericórdia do Senhor era dura para sempre. Porque a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Pare e pense, irmãs que cantaram nesta noite. Pare e pense, orquestra, grupo de louvor, os corais, os obreiros que também representam os levitas, porque os levitas não eram somente os cantores, os levitas também eram aqueles que faziam a parte da diaconia na igreja. Todos eles desceram cantando, porque a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Porque a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Sabe o que Deus fez enquanto eles cantaram? Deus tirou o proveito do louvor. E enquanto eles louvaram, Deus exterminou os inimigos do povo de Deus. Enquanto a igreja está louvando, enquanto a igreja está adorando, Deus está tirando proveito do nosso louvor e está dando cabo final àquilo que vem contra nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo queria o que é riqueza para o povo de Deus. O que é riqueza para você? O que é ouro e prata para você? Os dons espirituais é a riqueza de Deus que está em nós, que o inimigo quer roubar. O ministério é a riqueza de Deus que Deus deu aos ministros, que o inimigo quer roubar. A liderança é a riqueza que Deus deu. A nossa família é a riqueza que Deus deu. Ser um componente da música, da orquestra, é a riqueza que Deus deu. O inimigo não está feliz quando a gente mesmo com as nossas lutas do dia, nós vamos, nos arrumamos, olhamos no guarda-roupa, que roupa eu vou adorar o Senhor? Como vai ser? Senhor, me fortalece. Senhor, coloca o teu brilho sobre mim, para que eu não possa até mesmo aparecer as minhas lutas, as minhas fragilidades, aquilo que o inimigo vem contra mim, mas me fortalece na força do seu poder e me ajuda. Muitas das vezes você chega aqui para oferecer o teu sacrifício ao Senhor. Hoje ninguém vê o teu sacrifício, mas muitas das vezes se alguém vê por causa da nossa fragilidade, mas a gente dá o que é puro ao Senhor. Alguns têm apresentado em altar do Senhor o que é manco. Alguns têm apresentado o que tem peste. Lembram? O pastor até leu aqui, falou um pouquinho de Pedro e João. E quando tinha o templo Formosa, tinha um lugar lá que eles compravam os pombos, compravam os cordeiros para apresentarem sacrifício ao Senhor. Mas também tinham aqueles que diziam assim, leva esse, está mais barato. São os vendedores de altares estragados. Não, eu dou um jeitinho, você vai lá, eu te dou a vez. Não, eu dou um jeitinho, altares estragados. Mas Deus conhece o meu altar e o teu altar. Eu não sei de que forma você apresentou o teu altar nesta noite, mas se o altar tiver algum defeito, é noite de conserto, é noite de limpeza, é noite de santificação, é noite de purificação, porque o Senhor peleja pela sua igreja, e nós queremos fazer parte desta igreja lavada, remida pelo sangue de Jesus Cristo, que purifica nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E a voz do líder para o povo era: crede no vosso Deus e estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperarei. Se você crer, você vai ver a prosperidade para a tua casa e para a tua família. Não vamos fazer as coisas por fazer. Não vamos cantar por cantar, não vamos tocar por tocar, não vamos ministrar por ministrar, não vamos liderar por liderar, não. Crede no Senhor Deus e estareis seguros.
crê na profecia e prosperarei. Então, enquanto eles louvavam o Senhor, Deus foi tirando proveito. É mais ou menos isso aqui, irmãos. 3 tribos inimigas: Amonitas, Moabitas, o povo do Monte Seir. Enquanto nós estivemos adorando aqui, vocês já pararam para pensar o quanto Deus desfez no mundo espiritual que vinha contra nós? Então é mais ou menos assim, porque o lugar de honra, de pai, de mãe, de ministro, de líder, de família, então o inimigo vem assim. E depois, enquanto a gente adora, pense, 3, o que Amonitas e os Moabitas falaram? Se nós não destruir o povo do Monte Seir, é um lugar só, quem vai sentar? Então, eles destruíram, não precisou o povo de Deus lutar, eles destruíram uma das tribos inimigas que queriam exterminar o povo de Deus. O povo do Monte Seir foi destruído. E agora, é um lugar só. Quem vai ficar? Amonita ou Moabitas? E o povo cantando, porque a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Porque a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Porque a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Porque a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. E enquanto a igreja cantou, os inimigos, eles se destruíram, porque depois eles não foram mais amigos, porque eles queriam o que era de honra que Deus deu para o povo, para o rei. Então eles mesmos se autodestruíram. Mas por quê? Porque tinha um povo que estava em pé, adorando, louvando, orando, jejuando. E enquanto o povo adorou, as tribos inimigas se autodestruíram. A palavra de ordem para esta igreja é: adorem, louvem, enquanto buscam ao Senhor, Ele pelejará por vós, e os inimigos serão destruídos, não por nós, mas pelo Deus que é o nosso eu sou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos concluindo. E quando o povo de Deus chegaram no vale de Beraca, o vale da bênção, eles não encontraram mais exércitos que queriam destruir, porque eles mesmos se autodestruíram. Mas, irmã, só falando de inimigo, mas é o que nós temos lutado, porque eles estão atuando na terra, no ar e no mar. E Deus falou conosco nesta noite: se fortaleça pelo poder da minha palavra, porque a peleja não é vossa, mas a peleja é do Senhor dos Exércitos. E enquanto a igreja estiver adorando, daqui a pouco não vai existir mais inimigo, porque Deus já tomou posse em cumprir o seu propósito diante das vossas guerras, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Não tem obra de feitiçaria, não tem obra de macumbaria, não tem oferendas distribuídas nas encruzilhadas que vai desfazer o propósito que Deus tem, porque o que Ele determinou, ninguém pode invalidar. Ninguém pode invalidar o que está validado por Deus. Ninguém.
igreja está guardada pelo grande eu sou. Os cambistas de plantão estão dizendo, vai acabar. Os cambistas de plantão estão dizendo, sou eu que tenho o melhor. Quem tem o melhor é o Rei da Glória, é o Santo dos Santos, o Rei Todo-Poderoso, o Rei Todo-Poderoso, aquele que é o Alfa e Ômega, aquele que inicia e encerra. Ele é o Deus Todo-Poderoso que está neste lugar. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Há um barulho neste lugar e o povo estavam todos reunidos, unânimes. E de repente veio um tremor. Receba o tremor de Deus nos atos do Senhor. Seja batizado com o Espírito Santo. Receba visões, dons de língua. Receba a glória do Senhor. Sejam batizados com o Espírito Santo. Sejam renovados no Espírito Santo. Seja renovada a igreja do Senhor. A alma que não está bem com o Senhor, se reconcilie. Peça perdão. E seja cheio do Espírito Santo. Multiplicação e uma frutificação para este campo, diz o Senhor. Há um crescimento, diz o Senhor. Ah, não, agora vai morrer. Não vai morrer. Não vai. Vai acabar. Não vai. Não vai. Não vai. Não precisa ir para a caverna, Elias. Não precisa. Se for Deus, vai falar contigo ainda 7.000 que não se dobraram diante dos campistas falsos de plantão. Ai, Aramahai suri canta lamahai, Duramas cantaramashuri alamahai, Andalamasuri canta lamahai. Alamasuri, alamacandaramasturi, andalamacandaramassou, indalamasti, indalamassuri, lamasturi, candalamassuri, candaramassuri, alamassou. Sintam o renovo de Deus para este campo. Sintam a graça de Deus. Quem era criança no tempo que Deus tomava essa igreja, traga a memória o que te pode trazer esperança. E veja os teus filhos, os filhos dos teus filhos, glorificando a Deus, e uma igreja cheia do Espírito Santo. Bendito é o nome. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Sejam cheias do Espírito Santo, círculo de oração.
Aleluia! Quando eles chegaram no vale de Ziz, não tinha mais. Eles desceram a ladeira de Ziz e quando eles chegaram no vale não tinha mais inimigo vivo. Deus tomou posse da peleja. Eles só encontraram corpos mortos. Esta situação inimiga, ela vai morrer. Não são pessoas que vão morrer, mas é a situação inimiga que muitas das vezes se levantam por pessoas, por ações. Porque as ações inimigas, irmãos, elas têm categoria de poder, raio e ação. Mas nós temos um Deus que tem um raio de ação nos quatro cantos dessa terra. E quem governa a terra, quem governa o ar e quem governa o mar é o grande, é o sol bendito, é o nome do Senhor. Então eles se levantam e eles são intelectuais, eles até se fazem que estão no culto e estão cheios do Espírito, mas é do espírito da maldade. Mas todo o espírito da maldade, ele vai bater em retirada, porque o lugar que Deus colocou para o seu povo é do seu povo e acabou. Irmãos, e os dons espirituais na nossa vida é como ouro, e a natureza de Deus é ouro. Porque o que é bijuteria acaba, o que é ouro não. A gente vai para o fogo e se continua ouro. Pode até mudar a nossa forma de ser, porque às vezes a gente precisa mesmo. Porque o fungo do eu não pode bater no nosso coração. É por isso que o salmista disse, no Salmo 116, amo ao Senhor porque Ele ouve o meu clamor e a minha súplica. Eu vou invocar o nome do Senhor para sempre, porque por um momento eu estava assim, achando que ninguém tinha dó de mim, mas eu tive que reconhecer, alma, volta ao teu sossego, porque o Senhor tem feito bem. O Senhor tem sido generoso. Se tem alguém aí que está dizendo, ninguém me vê, ninguém me quer, ai, olha só, tadinho de mim. Não, entrega o teu eu para o Senhor. É por isso que Ele disse, que darei eu ao Senhor todos os benefícios que tem feito para comigo. Sabe o que é entregar? Entregar a nossa vontade, entregar o nosso eu e deixar Deus, haja como tu queres. Eu quero te obedecer, eu quero andar na tua perfeita vontade, no centro da tua vontade, porque se eu estiver no centro da tua vontade, eu tenho a tua proteção sobre mim. E a Bíblia diz que quando eles chegaram, eles levaram 4 dias para juntar os despojos. E os despojos que estavam com o inimigo já era do povo de Deus. Deus vai multiplicar. E a Bíblia diz que foram, é tremendo, e ao 4º dia juntaram-se no vale de Beraca, que é o vale da bênção, porque ali louvaram o Senhor, por isso clamaram naquele lugar, no vale de Beraca, até o dia de hoje. Aqui é o vale da bênção. Tem história neste lugar. E a Bíblia diz que depois que eles juntaram todos os seus aparatos, a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém, Josafá na frente deles para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor alegrara acerca dos seus inimigos. Eu acho muito interessante o versículo 29, aqui eu encerro. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o Senhor Deus deu repouso ao redor. Josafá reinou e era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E também diz que até aqueles que eram contra tiveram medo do que Deus fez com o povo de Deus, que ficaram do lado do povo de Deus. Deus tem um escape para a nossa vida. E os inimigos, eles se dividem por hierarquia. A igreja do Senhor, ela é por hierarquia.
E cada um tem o seu dever. Então, cumpra o seu dever com qualidade e com verdade, revestido das armaduras de Deus. E assim o poder de Deus, que vem do alto, será derramado sobre nós. E como diz Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso a fazer infinitamente muito mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder em que nós opera. Você está disposto? Podemos orar, pastor? Por gentileza, a igreja em pé. Eu não sei se o grupo tem um louvor. Se tiver, eu quero orar por famílias, orar pela tua casa, pela missão que Deus deu. E vamos lá, Marias e Isabel. Tem muitas Marias e muita Isabel nessa igreja. Vocês sabem do que nós falamos de manhã. Então se apegue uma a outra, porque vai ter uma frutificação neste lugar tremenda, um florescimento tremendo. Crê no Senhor Deus e creia nas profecias. E assim a igreja do Senhor prosperará. Eu e você somos igreja. A nossa casa vai prosperar. O ministério outorgado por Deus vai prosperar. Eu quero orar por você. Enquanto os irmãos vêm até o altar, os irmãos vão louvar. Pode vir. Venha com a tua família. Se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Venha entregar a sua oferta ao Senhor. Venha trazer o teu melhor. Não precisa você contar, porque você pode dizer, mas o meu melhor, e é com fidelidade. Se é com fidelidade, venha entregar ao Senhor. Enquanto adoramos, o Senhor está tirando proveito do nosso louvor. E ninguém tem poder de se assentar no lugar que Deus já determinou para você. Pode vir, pode vir. Eu me rendo. Pode vir. Se tiver alguém para aceitar Jesus, quando você estiver aqui na frente, você diz que você está aceitando Jesus. Mas Deus tem um presente de aniversário para esta igreja pelo círculo de oração. Fortalecimento no poder de Deus. É fortalecimento, revestimento de graça, de poder. Aleluia. Glória a Deus. Pode vir. Seja renovado. Seja fortalecidos no poder de Deus. Como rei Davi, quero te louvar. Aleluia. Aleluia. Te amo, ó Senhor, em adoração. Eu gostaria de convidar as esposas dos obreiros que estão aqui. Irmã Alexia, vem ao lado do seu esposo. Irmã Pamela, ao lado do seu esposo. A esposa do pastor, vice-presidente. Cadê a irmã Ivonete? As esposas dos 3 obreiros que estão ali. Deus bendito. Deus bendito que está aqui. Aleluia.
Aleluia. E se você, irmão, quiser vir encontrar com a sua esposa, eu creio que dá. Aproveita que podemos ter aglomeração. Avance os teus passos, abrace tua família. Se quiser se reunir aí com a tua família, abraça a tua família. Porque o povo de Deus estava em pé na congregação. Atitude, ação. Aleluia. Glória a Deus. Vou pedir que meu esposo esteja aqui ao meu lado. Aleluia. Aleluia. Nós não estamos atrás do esposo, nós estamos do lado. E ele está ao nosso lado. E é por isso que a gente vence. Aleluia. Aleluia. É uma noite de celebração, pastor. É uma noite de contentamento. Deus está no meio dela. Não será abalada. Aquietai-vos e sabei que o Senhor Deus está aqui. Descansem os vossos corações cantando, porque a misericórdia do Senhor ela dura para sempre. Vou esperar mais um minuto. Você que quiser vir com a sua esposa, e as irmãs que estão aí, que os esposos, suas famílias não estão. Isso, olha que lindo aqui, olha as mãos dadas. Aproveitem, aproveitem, aproveitem. Isso vocês vão fazer na congregação também, porque será cobertura para este campo. Animar na oração, animar na comunhão e crer no propósito de Deus. É tão forte o que Deus está falando aqui comigo, irmã Beth. A contrariedade vai ter que bater em retirada. A palavra foi pregada na leitura. A palavra foi pregada na leitura. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Porque a palavra que falou que os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama mentira, não vai reinar no reino dos céus, vai ficar de fora. E Deus fala: toda obra do oculto, o Senhor vai desmascarar, e o Senhor porá por terra, porque uma igreja se levantou. Não tem obra de magia negra, não tem obra de macumbaria, não tem obra de voodoo, não tem, não tem, não tem. Não há nada igual. Não tem. Não tem. Melhor a se comparar. Não tem. A esperança viva. A esperança viva. Tua presença. A presença do Senhor é viva neste lugar. Aleluia. Aleluia. Deus não está aqui para lançar em rosto nosso o que nós erramos, o que nós pecamos, mas Ele está aqui para dizer: eu conto convosco. Que quando Jesus chegou na beira da praia para visitar Pedro, porque tinha negado a Jesus 3 vezes, ele chegou e disse: tem alguma coisa aí para comer? E ele disse: não. E Pedro disse: de quem é essa voz? E tudo indica que era João. E João disse: esta é a voz do meu Senhor. O que fez Pedro? Cingiu os seus lombos e foi até o mestre. E o mestre falou: tu me amas, Pedro? E ele disse: sim, eu te amo. E por 3 vezes ele foi entrevistado pelo Jesus nosso Senhor. E eu creio que as 3 vezes
vezes que Jesus perguntou para Pedro se ele amava, e ele disse: tu sabes que eu amo, foi onde veio a cura. Receba a cura, receba a cura na tua mente, receba a cura. E Pedro se levantou em uma pregação, 3.000 almas se converteram. Receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura. Igreja santificada, igreja purificada, igreja animada, cantando que a misericórdia do Senhor dura para sempre. A presença do Senhor é real. Enquanto eles terminam de cantar, nós oramos. Amado e soberano Deus, em tua presença nós continuamos, em tua presença nós estamos, e nós glorificamos o teu nome pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua palavra que é força, pelo poder da tua palavra que é direção, pelo poder da tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra falou conosco, a tua palavra fortaleceu, a tua palavra edificou, a tua palavra curou, a tua palavra converteu, a tua palavra trouxe arrependimento, a tua palavra trouxe adoração, a tua palavra trouxe o avivamento, a vida, a vida, a vida, igreja viva. Igreja viva, famílias vivas, famílias em pé, obreiros em pé, pastoreio em pé, igreja em pé, filhos em pé, juventude em pé, igreja lavada, igreja purificada, pelo poder, pelo poder, pelo poder, pelo poder, pelo poder, do sangue, do sangue, do sangue. Do sangue, do sangue, do sangue, do sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue de Jesus. Tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. Aleluia! Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo. Receba o capacete da salvação, receba a couraça da justiça, receba os pés calçados para a preparação do Evangelho da paz. Receba a habilidade de manusear o escudo da fé, com o qual a igreja do Senhor vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos, é todos, sejam revestidos, porque Deus falou pelo poder desta palavra. Deus falou pelos louvores, Deus falou pela palavra lida. Os feiticeiros, os cães, os prostitutos vão ficar fora, vão ficar fora. Ai, levantem as suas mãos bem alto. Aleluia. Não estou dando ordem minha, mas levantem as mãos bem alto. Nós vamos orar por esta cidade. Nós vamos orar por esta cidade. Aleluia, nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós sempre oramos pela nossa nação, mas agora Deus me colocou esta visão, orar pela nossa cidade. E meu esposo vai me ajudar a orar por esta cidade. Toda obra contrária apresentada, irmãos. Eu não me lembro de ter falado isso, mas todas as obras das encruzilhadas da cidade, todas as obras apresentadas nas matas, todas as obras apresentadas em algum canto desta cidade, seja repreendida na autoridade do sangue de Jesus. Toda mazela, toda mentira, toda obra satânica, todas as investidas, toda mente
veio para contaminada destruir que as obras do apresentou esta diabo. obra, Toda obra seja maligna, repreendida. seja em qualquer Seja canto dessa repreendida. cidade. Abençoa Todos esta os cidade. seres malignos. Que essa cidade seja uma Toda representação reunião do nosso onde estado do se Paraná, faz do contra a norte igreja do Paraná. do Senhor, Em contra o nome de teu povo. Jesus. Seja Em nome de repreendido em Jesus. nome de Pode orar. Jesus. Em nome de Jesus. Senhor querido, na autoridade do Teu nome, nós estamos aqui reunidos, Senhor, porque pelo poder e autoridade de Jesus, pelo poder e autoridade do Teu nome, toda obra do mal seja desfeita agora, porque na cruz do Calvário o Senhor veio para desfazer todas as obras do diabo. E agora, na autoridade do nome de Jesus, como ministro da Tua palavra, Senhor, investido do poder do Teu Santo Espírito, Senhor querido, todos os lugares nesta cidade que foram consagrados para ofertas ao inimigo, Senhor, todos os lugares onde se faz reuniões para, Senhor, trazer obras de feitiçaria, obras de macumbaria, obras, Senhor querido, de bruxaria, seja desfeita pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, todo o poder do mal, Senhor, que é invocado contra pessoas, contra casamentos, contra as empresas, contra a igreja do Senhor, contra os servos do Senhor, seja desfeita agora, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos agora, na autoridade do Teu nome, todo espírito de lesbianismo, nós repreendemos todo espírito, Senhor, de homossexualismo, Senhor querido, toda, Senhor, filosofia contrária à Tua palavra, Senhor, toda ideologia de gênero, Senhor, esses projetos malignos que têm, Senhor querido, alcançados mentes, meu Deus, que não tem o Teu temor, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, guarda as crianças, Senhor, guarda, Senhor, as crianças nas creches, guarda, Senhor, as crianças nas escolas, Senhor, guarda, Senhor, de professores, de ensinadores, que vêm, Senhor, com ensinos maléficos contra as crianças. Nós repreendemos na autoridade do Teu nome, Senhor, antes que seja, Senhor, iniciado, Senhor, esses ensinos, que o poder do Teu Santo Espírito venha agir, Senhor, com autoridade, e seja repreendido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo o poder do mal caia por terra, e que Tua igreja, Senhor querido, triunfa, Senhor, abra as portas para a evangelização, Senhor, as resistências, Senhor, dos demônios contra a evangelização nesta cidade, nós repreendemos em nome de Jesus. E onde esta palavra foi pregada, o Teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja atuando, Senhor, nas vidas e nos corações. Traga, Senhor querido, aleluia, uma colheita maravilhosa de almas para esta cidade. Senhor, abençoa o prefeito desta cidade, abençoa as autoridades civis, Senhor querido, e militares desta cidade. Guarda esta cidade pelo poder que é no Teu nome, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo nós oramos. Glória a Deus.